Você sabe o que você carrega. Você não precisa de ter essa preocupação. São Paulo sempre buscou muitos locutores em Ribeirão Preto. Mandei a fita, esqueci. E tô lá, curtindo o sucesso da rádio e tal. E como eu não falava nome, era proibido falar nome, um belo dia, tocou o telefone, um cara falou, você pode falar comigo? Eu sou da Transamérica, concorrente. Eu falei, posso. Eu fui me encontrar com um cara no almoço. Quando eu cheguei lá, era o diretor que tinha me proibido de entrar na rádio. Grande dia. Grande dia. Grande dia. Aí eu falei pra ele, quando ele me viu, ele falou, é você? Eu falei, sou eu. E vou contar mais, vou pular a história só um pouquinho. Fiz um churrasco em casa, levei o locutor, o diretor da rádio número 1 de São Paulo, tempos atrás na minha casa, e virei para ele e falei, você lembra de uma história em Curitiba, que você convidou um menininho da Caiobá, e quando você viu, era o menininho que não era persona não grata na sua emissora? Ele falou, lembro. Eu falei, pois é, você tá na casa dele agora. Na casa não, né? Na mansão. E aí, Curitiba tava chegando no final, minha meta tava andando. Aí, um dia eu cheguei na rádio para trabalhar de Curitiba, tinha o Scott R3 na frente da rádio e tinha um cara dentro. Ele falou, ei, você conhece o Celso? Eu falei, qual? O Ribeiro ou Portioli? Ele falou, Portioli. Eu falei, sou eu. Ele falou, chega aí. Eu falei, deve ser viado. Scott R3? Eu falei, é hoje que eu ando no XR3. Falei, pô, não, ele falou, eu sou o diretor da rádio de Ribeirão Preto, da Diário, eu vim aqui te buscar. O cara saiu de Ribeirão Preto pra me pegar lá em Curitiba, na rádio, pegar assim, me convidaram. A menina Nadia que faz os cortes pro Padim já sabe o que fazer com esse corte. O cara foi lá pegar o Celso Portioli, e aí? Aí eu falei, quanto você paga? Ele falou, eu... Oi! Me ajuda aí, cara. O cara foi me contratar, mano. Então, o cara... Vem cá, vim te pegar. Quanto você cobra? Poxa. Daí, quanto você paga pra trabalhar na sua emissora? Daí ele falou, X. Eu falei, negócio fechado. Estiguei a mão, entrei na rádio, fiz o programa, acabou o horário, falei pro diretor lá, falei, tô indo embora. Ele falou, o quê? Imagine a rádio, depois de 7 anos no primeiro lugar. Falou, não, você não vai. Pegaram um psicólogo pra falar comigo. Meteram um psicólogo, eu cheguei em casa, eu era molequinho, escrevi tudo na parede. Vai pra Ribeirão, nos post-it, vai pra Ribeirão. Cheguei no outro dia, os caras, não, você não vai embora. Melhoraram meu salário, falaram, não, vou embora. Não vamos entregar sua carteira de trabalho. Eu falei, fica com ela, perdi, tô indo embora. E fui embora. Nesse dia, eu tava em casa arrumando minha mala, eu já tinha uma nova namorada, larguei também, fui embora. E aí... Essa já é a segunda. Já é a segunda. Eles falaram assim, chamava Elis Regina, e falaram, liga o rádio. O diretor da rádio, ele era narrador do Fantástico também, vozeirão. E começou a homenagem da rádio pra mim. E começaram a falar o seguinte, nessa cadeira muitos locutores passaram, tal, não sei o quê, mas você, tal, tá traçando uma nova trajetória, e aqui fica o abraço. E começaram a falar do diretor, do dono da rádio, que era seu Bétega, até da menina da limpeza, que era minha amiga, até o dono da rádio, todo mundo falando comigo e mandando mensagem no rádio. E tinha uma música que eu pedia pra tocar, que era La Isla Bonita de Madonna. E os caras, não, essa música não pode tocar ainda, não é de trabalho, tem que tocar Like a Prayer. Pô, mas essa música é bonita, eu gostava dessa música. E não deixavam tocar. Aí no final da mensagem falaram assim, essa música é pra você. E tocaram La Isla Bonita. A partir daquele dia, a música passou a ser a mais pedida de Curitiba. A música explodiu em Curitiba. Então, você queria que tocasse, ninguém deixava. Todo lugar que eu vou que toca La Isla Bonita, parece que tem um sinal. Eu fui com a minha mãe pra Israel, o restaurante estava fechado. Acha a música aí pra gente tocar ela. Vou derrubar você você vai botar só corte ou vou botar inteiro? No YouTube vão derrubar, não põe não. Não, a gente conhece o YouTube lá, dá pra fazer sem derrubar. Coloca a música dele. La Isla Bonita. Aí, eu saí de Curitiba e o Cabrini foi fazer a minha história há uns 3 anos. Eu não queria fazer. Eu falei, Cabrini, você não vai conseguir contar minha história, é muito grande. Quando eles terminaram o material, eles tiveram que jogar 1h30 boa fora. Uma pena, né? Colocaram 1h50 no ar, 1h40 no ar. Porém, o depoimento que ele recebeu dessa rádio de Curitiba foi que depois que eu saí, a rádio demorou mais de 20 anos para voltar ao primeiro lugar. Caramba! Eu tinha só 17 anos quando eu fui locutor dessa emissora de rádio. Então, é um negócio que me deixou orgulhoso depois de muito tempo. E eu não parei por aí. Aí eu fui pra... Posso continuar falando? Pode. Essa música mesmo? Deixa eu ver.
Essa música todo mundo conhece, não conhece? Todo mundo conhece essa música aí. Primeira rádio tocar foi a rádio que eu saí lá e foi homenagem a mim. Então a música marcou minha vida. Eu tava com a minha mãe em Israel. O cara falou, vai em Magdala, um restaurante muito bom, melhor que tem. Eu fui entrar, tava fechado, era só pra chefe de cozinha. Aí eu conversei com o cara, minha mãe tava na cadeira de rodas, ele deixou eu entrar e me deu uma mesa muito especial. E aí quando eu tô lá com a minha mãe com 93 anos, tô lá com a minha mãe em Israel, de repente um DJ, eu conversando com a minha mãe e começa a tocar essa música. Eu falei, nossa, muito assim. Então ela sempre volta em momentos especiais, como voltou hoje aqui. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E eu fui para Ribeirão Preto, cheguei numa rádio, quando eu desci na rodoviária de Ribeirão Preto, cara, eu olhei assim e falei, tomei na tarraqueta, vai dar certo isso aqui não, hein? Fui pra rádio, eu escutava as rádios, era um mundo mágico, rádio bem feita. Quando entrei na rádio, nem era melhor que a minha que eu tava. Você tá vendo as chaves que estão sendo faladas nesse vídeo? Anota tudo. Irá precisar de tudo. Se fez sentido para você, não esquece de deixar o seu like e comentar aquela pessoa que precisa ouvir isso e compartilha para aquele amigo que não sabe o que fazer da vida. Eu falei, e aí? Fiz 2 dias de madrugada para pegar a mesa e tal, e comecei a fazer o horário das 11 às 3 da tarde. Uma semana no ar, a concorrência me ligou. Meu, você é bom demais, você tem que vir para cá. Aí... O que tinha de especial em você? Cara, que todo eu nunca mundo fui o melhor locutor. Eu nunca fui o melhor locutor. Eu perguntei isso para um engenheiro de rádio. Falei, cara, eu nunca fui o melhor. Tem cara muito melhor do que eu. Por que eu dou certo no rádio? Ele falou que o rádio são ondas magnéticas e você transmite energia pelo ar. Então você transmite o que você é. A televisão é muito cristalina. A televisão, todo mundo acha que está vendo a pessoa ali, ela está fingindo que ela está feliz, você está enganando o cara de casa. Não tá. Tudo que você sente, você passa para o telespectador. Eu não trabalho com estresse de maneira alguma. Eu trabalho na boa, na paz, porque eu não quero passar nada de ruim para quem está me vendo. Então eu trabalho tranquilo. Sempre, sempre. Não tem estresse comigo. Eu sou muito tranquilo para trabalhar. Isso aí realmente dá diferença na televisão. Quando eu cheguei lá, me ligaram, eu falei pro diretor, cara, foi o cara que foi me pegar lá em Curitiba. Falei, ô Renê, a Rádio Clube me chamou para conversar. Era a primeira colocada Clube. Ele falou, o quê? Faz tempo que não chama ninguém? Falei, pois é, mas me chamaram. Era uma segunda-feira, mais ou menos. Ele falou, bom, você tem até quinta-feira para me responder se você vai ou não. E o que eu fiz? Eu fui lá falar com o povo lá da rádio lá. Cheguei lá, fui falar com o cara, me fizeram uma proposta legal. Eu pensei bem, falei, pô, que falta de gratidão, né? Não vou ficar. Quando eu cheguei na quinta-feira, eu falei para ele, ô Renê, eu fui lá falar com o pessoal da Clube. Ele falou, o quê? Você foi lá? Eu fui te buscar, você foi lá falar com os caras? Eu falei, fui, mas eu quero ficar. Ele falou, você não fica mais, aqui eu não te quero mais. Me demitiu na hora. Chamou o RH, me demitiu na hora. Ele falou, aqui você não entra mais. Ele deve estar vendo isso aí. Você não entra mais. Eu fui nessa rádio aí, gente, eu dormi no estúdio. Eu me ralei, eu berrei, eu passei, eu pesava 60 quilos. O meu negócio era comer pão de queijo e misto quente. Era uma vida difícil para mim. Eu peguei e fui para outra rádio, tive que ir embora para outra rádio. Troquei o horário da tarde pelo horário da madrugada. Eu morava, no começo, eles conseguiram um quartinho no fundo de uma casa para mim. Tinha uma cama, pesado, né? Uma cama e uma pia no canto, só. O banheiro era fora. O banheiro era cheio daquela samambaia que cresce, sabe assim? De tijolo. Eu tinha medo de lavar o cabelo de olho fechado porque tinha piolho de cobra dentro do banheiro. Era um negócio horrível, assim, horrível. Era uma vida difícil. Eu comia lanche e chocolate. Da noite para o dia, minha pele arrebentou, 120 espinhas na cara. Cara, eu estava na pior. Aí eu conheci um cara chamado Joaquim, que trabalhava no AM, que não tinha muito relacionamento do FM, que era mais elitizado, com o AM, que era povão. Mas eu gostava de ver os comunicadores do AM. E eu fiz amizade com esse cara. Aí ele me mostrou lá a Dona Vera, que todo mundo comia. O cara deu uma resolvida na minha vida. E passou um tempo, eu montei uma república com ele e outros doutores da rádio, com um médico, com um estudante de medicina, com um estudante de fisioterapia. 11 caras numa república, a 11 quilômetros da rádio. Muita gente da república. E aí eu saía de madrugada, não tinha busão, eu gastava minha grana com táxi para ir embora para casa.
Só que às vezes, para não gastar o dinheiro, o que eu fazia? Eu saía do ar às 2 da manhã, eu botava a rádio no kill, deixa a rádio tocando música, mas você consegue falar e se ouvir no kill da mesa. Então eu ficava treinando até às 7 horas da manhã, quando chegava outro locutor. Ele chegava às 7 horas da manhã, eu ia para a praça, pegava meu busão. Quantas vezes eu dormi no busão, quando eu acordava, estava na praça de novo. Perdi a saída do ponto descer. E aí eu fiquei nessa emissora. Chegou um momento que eu falei, cara, não aguento mais trabalhar de madrugada, eu vou embora. Eu falei, eu vou voltar para minha casa, para minha mãe, para meu pai. E esse meu amigo que eu conheci, o Joaquim, ele falou, não, cara, você não vai embora não, você é bom, você tem que continuar no rádio. E esse cara me segurou. Passou um tempo, eu ganhei o horário da tarde. Saiu o locutor lá da tarde, ganhei o horário da tarde, explodi. Foi muito legal o Ibope. Quando eu cheguei na minha República um dia, que história maluca isso, né? Eu cheguei lá, o sofá era meu, a geladeira era minha e minha cama. Então cada um comprou umas coisinhas para casa. Eu cheguei lá, minha mala estava jogada na garagem, a minha geladeira estava na garagem e meu sofá na garagem. Eu falei, que é isso aqui? O cara falou, não, é que o locutor do AM ganhou a casa porque ele vai casar. Eu falei, pô, e os outros? E eu? O cara foi falar com o dono da rádio. Eu falei, meu, você me tirou da República da rádio? Ele falou, meu, se vira, Nabo. Se vira, ele chamava o dono de Nabo, se vira. Cara, eu fiquei muito bravo. Eu corri lá para o departamento do RH da rádio, que era longe, eram umas 3 quadras. Cheguei lá, sentei na máquina para bater a minha demissão. Veio o dono da rádio arrancar a carta. Eu falei, se você encostar nessa carta, eu te encho de porrada dentro da sua rádio. Não põe a mão nessa carta. E o cara falei, eu vou embora da sua rádio. Mas fiquei uma pistola, pedi a demissão, entreguei a carta de demissão, fui lá no AM e falei pro meu amigo, tô indo embora para São Paulo. Vamos embora? E meu amigo falou, vamos embora. Foi lá pedir demissão e vamos embora. Subimos num cometa, aquele busão cometa, e viemos para São Paulo. Lembro até hoje, eu passando com o irmão do meu amigo, morava aqui. Era locutor. A gente dentro de um Fusca, eu cruzando a Paulista assim, cara. Nossa, olhando aquilo tudo. Ô, cidade grande. Primeira vez em São Paulo. Aí, no outro dia eu acordei, dormi na casa da minha irmã, fui na rádio Antena 1. Encontrei um cara chamado Lélio. Falei, Lélio, eu sou de Ribeirão Preto, tô procurando emprego aqui. Ele falou, aqui não tem, mas na Transamérica estão precisando. Eu, fui pra Transamérica. Cheguei lá, peguei o busão, fui pra Lapa. Tô lá na recepção sentado assim, ó. Muito doido isso, é o destino, é um negócio maravilhoso. Deus é incrível, Deus é incrível. Eu tô sentado aqui, é incrível. O coordenador se chamava Roque. Não é o Roque do Silvio Santos, não. Roque, não. Aí eu tô sentado ali, passou um cara grandão assim, falou, ei, o que você tá fazendo aqui? Você não é o locutor do Pisani, lá de Ribeirão Preto? Falei, sou eu. O que você está fazendo aqui? Eu falei, vim pedir emprego, eu saí de lá. Ele falou, chama o Roque para mim. O Roque estava demorando, apareceu no ato. Parecia um holograma assim. Ele falou, esse menino aqui, dá o horário para ele das 11 às 3 da tarde, na recepção da rádio. Eu já vi ele trabalhando. O Sistema Clube estava montando televisão. E é muito respeitado o Sistema Clube. Esse cara, o Calil, que era o diretor da Rede Transamérica, foi lá ver toda a estrutura da rádio e me viu no ar. Como um louco trabalhando. No rádio eu era maluco. O pessoal achava que eu mexia com as coisas, porque eu era louco no rádio. E mexendo as pernas. O pessoal trabalha mexendo. E trocando as luzes. O cara falou, esse moleque é maluco. E no ar aquele climão. Você já estava quantos anos aí? Eu tinha 20 anos. Daí ele falou, eu te vi trabalhando lá, você vai ser contratado. E eu fiquei esperando a minha reservista vir de Maringá, para poder, como é Banco Real, né? Era o Grupo Banco Real, para poder registrar na Transamérica. O pessoal da Band ficou sabendo que eu ia trabalhar na Transamérica. Eu estou dentro da Transamérica, o pessoal da Band invadiu a rádio, me pegou e falou, não, você não vai trabalhar não, vamos embora. Me levaram para a Band, eu nem estreiei na Transamérica. Eu falei... Você tem uma noção, o tanto que é bom a demissão, né? Às vezes você ter a coragem, passar por uma situação adversa e ter coragem de sair de um lugar. O cara veio na esperança, chamou um outro louco, chega aqui, o cara já reconhece, tem gente sabendo sobre você, mas você não imagina a potência que você já carrega, né? E aí uma demissão faz o cara vir para a terra onde ele governa faz tempo, né? Uma das principais TVs, e o cara prosperou tanto com comunicação. Uma demissão não é o fim. Ou se alguém te demitiu,
que foi o primeiro caso, né? Para ter a segunda demissão, tem que ter a primeira. Ou se você pediu para sair, não tenha medo. Você sabe o que você carrega? Se você sabe o que você carrega, você não precisa de ter essa preocupação. Obrigado por assistir esse vídeo. Você é especial pra gente. E toda essa sabedoria deixamos como forma de contribuição para o seu futuro. Nunca esqueça, depende mais de você do que dos outros.